Ela era uma mulher má. Como é que alguém pode educar os filhos para serem criminosos daquele calibre? J. Edgar Hoover disse que Ma Barker era um monumento à indulgência parental. Ela deixou literalmente os filhos escaparem impunes ao homicídio. Nas décadas de 1920 e 1930, o nome Barker era sinónimo de assaltos violentos, raptos e homicídios. Os filhos de Ma Barker, Herman, Lloyd, Doc e Fred, protagonizaram uma vaga de crimes sem paralelo por todo o Midwest. A sua famigerada proeza enquanto mãe foi conseguir criar 4 criminosos de caráter violento. Todos eles morreriam de forma violenta, e ela também. Ma Barker. Kate Barker nasceu com o nome de Arizona Donnie Clark, numa pequena quinta no sudoeste do Missouri. A sua cidade natal, Ash Grove, situava-se numa agreste região montanhosa, rasgada por riachos e ravinas. De acordo com todos os relatos, a sua família era humilde, mas estável. Arizona era uma obstinada rapariga de olhos escuros e penetrantes e temperamento difícil. Juntamente com os irmãos, frequentava a igreja regularmente, cantava no coro e tocava violino. Para muitos habitantes do Missouri, incluindo a jovem Arizona, as animosidades da Guerra Civil e as suas consequências demoraram a desaparecer. Animosidades que deram origem ao aparecimento de bandidos como Jesse James e que fizeram o oeste do Missouri ser conhecido como um berço de bandidos. Diz a lenda que Arizona, ainda uma jovem de olhos rasgados, terá visto Jesse James e o seu bando atravessarem a sua cidade natal e que essa experiência lhe terá aberto o apetite por aventuras. Em 1892, Arizona casou com um homem que dificilmente poderia satisfazer os seus sonhos, o rendeiro George Barker. George era um homem trabalhador, mas muito pobre, cuja brandura contrastava radicalmente com o gênio da sua mulher. O tio George sempre foi uma pessoa muito dócil e branda. Nunca ouvi ninguém dizer que se lembrava de o ouvir levantar a voz. Ao longo dos 10 anos seguintes, o casal teve 4 filhos, e Arizona, que entretanto adotara o nome de Kate, desempenhava o papel de esposa e mãe dedicada. Era conhecida por ser boa cozinheira, e todos os domingos ia à igreja, o modelo ideal de boa mulher do campo. A tia Harry gostava de cantar por casa e tocava violino, e levava sempre os filhos à igreja e à catequese. Naquela época era uma boa cristã e uma mulher muito trabalhadora. Tudo isso mudou quando os rapazes começaram a frequentar a escola. Os parcos rendimentos de George mal chegavam para suportar a mulher e os filhos, e a pobreza começou a desagregar a família. Os 4 rapazes Barker transformaram-se num bando de mini-arruaceiros. Costumavam faltar às aulas, roubavam coisas das lojas locais e atacavam as outras crianças. O meu pai contava-me que um dos Barker apareceu por trás dele e agarrou-o enquanto os outros irmãos o moíam de pancada. Por aqui se vê como eles eram cruéis e violentos. Kate Barker recusava-se a castigar os filhos e enfurecia-se com qualquer pessoa, inclusive o marido, que tentasse repreendê-los. Esta disputa pelo controle da educação dos filhos acabaria por criar um afastamento entre o casal e levar à destruição do casamento. Ela era uma daquelas mães que não permite que se diga qualquer coisa menos abonatória em relação aos filhos. Era extremamente protetora e, sendo o tio George como era, deixava a tia Harry assumir o controle. Ele dizia que não podia dizer-lhes nada sem que ela se intrometesse. E a certa altura desistiu de fazer, fosse o que fosse. George também desistiu da atividade agrícola e levou a família de Ozarks para Webb City, uma cidade mineira junto à fronteira do Kansas, onde arranjou trabalho nas minas de estanho e chumbo. Os Barker viviam numa cabana arruinada à saída da cidade, e os residentes locais depressa ficaram a conhecer os selvagens miúdos Barker e as suas partidas. Datam daí os seus primeiros confrontos com a polícia. Herman, o mais velho, foi preso em 1910 por pequenos furtos.
Como era hábito, Ma Barker saiu em defesa dos filhos, utilizando com a polícia as mesmas táticas histéricas que usava com os vizinhos. E, espantosamente, a estratégia resultou. Ela pôs-lhes a cabeça em água, gritava com eles, enfurecia-se e depois acabava a chorar como uma mãe desgostosa. Importunava tanto a polícia que eles chegavam ao ponto de não quererem lá ficar com os rapazes e deixavam-nos sair. Este tipo de comportamento persistiu. Ma afastou-se mais dos vizinhos e os rapazes aproximaram-se mais da polícia. Por volta da época em que os dois mais novos, Doc e Fred, entraram na adolescência, a família Barker tornara-se lamentavelmente famosa. Ma resolveu então que era necessário mudar de cidade e, alegando perseguição policial, fez as malas, pegou na família e rumou a sul para Tulsa, no Oklahoma. Sem protestar, George, o marido, acompanhou-os. Quando Ma Barker e os filhos chegaram a Tulsa na primavera de 1915, encontraram uma cidade onde o petróleo jorrava e as oportunidades e os bandidos proliferavam. O panorama era, pois, perfeito para a família. Com a cumplicidade da sua indulgente mãe, os rapazes Barker, juntamente com outros marginais, formaram um bando e começaram a concretizar os sonhos ilícitos da mãe. Os rapazes entabularam imediatamente relações com alguns dos jovens delinquentes de Tulsa e passaram a fazer parte daquilo que era conhecido por Bando de Central Park. Com o apoio de Ma e para desgosto do seu marido, a casa dos Barker transformou-se no local de reunião do bando de Central Park. E Ma defendia os outros membros do gangue do mesmo modo que defendia os próprios filhos. No início dos anos 20, dois dos rapazes Barker eram já criminosos condenados e a cumprir pena. Lloyd, o segundo mais velho, estava a cumprir 25 anos de prisão em Leavenworth, no Kansas, por um assalto falhado ao posto dos Correios. Ma nunca mais voltaria a vê-lo fora dos muros da prisão. Pouco depois, Doc, o terceiro filho de Ma, foi condenado à prisão perpétua pela morte de um guarda noturno, pena que cumpriria na penitenciária estadual de Oklahoma. Quando a sentença foi lida, Ma ficou arrasada e fez tudo para que os repórteres se apercebessem do seu infortúnio. Ma estava rapidamente a perder os filhos e não tardaria a ficar também sem o marido. O tio George acabou por se ir embora porque não aprovava aquilo que se estava a passar e sabia que nada podia fazer para alterar a situação. Não tinha alternativa senão partir e deixá-la com os rapazes. Se era aquela a vida que eles queriam, ele não queria fazer parte dela. Ma Barker perdeu outro dos seus homens quando, em novembro de 1926, o filho mais novo, Fred, então com 25 anos, foi condenado por furto agravado e enviado por 10 anos para a prisão estadual de Kansas, em Lansing. Ma tinha agora 3 filhos na prisão e um, Herman, o mais velho, saltando de cidade em cidade, roubando e vigarizando. Herman nunca deixava de enviar parte do dinheiro roubado para Tulsa, para a mãe e para a sua mulher, Carol. Mas a 29 de agosto de 1927, Ma sofreu o maior golpe da sua vida. Após ter morto um ajudante do xerife, Herman fora alvejado e encurralado pela polícia perto de Wichita, no Kansas. Recusando render-se, Herman apontou a arma à têmpora e puxou o gatilho. Isto arrasou por completo Ma Barker. Um dos indícios que nos mostra isso é olhar para a sua campa em Welch, no Oklahoma, e ver a enorme lápide que a mãe lá mandou colocar em homenagem ao filho mais velho. Depois de Herman ter morrido, Ma deixou de reconhecer qualquer valor às autoridades legais. Sozinha na sua cabana de Tulsa, Ma Barker lançou-se numa campanha histérica e incansável para tirar os 3 filhos da prisão. Sem que nada a demovesse, assediava permanentemente os diretores das prisões e implorava junto das comissões de concessão de liberdade condicional, argumentando que, como mãe, não podia ficar sozinha sem o apoio dos filhos. Ansiosa por companhia, juntou-se com um pintor de cartazes publicitários chamado Arthur Dunlop, mas os problemas entre o casal surgiram logo desde o início. Dunlop bebia mais do que trabalhava e o dinheiro era escasso. Com um amante preguiçoso e sem filhos que a sustentassem, Ma foi obrigada a depender da nora, Carol, viúva de Herman. Era Carol quem arranjava as mercearias e outros mantimentos, e Ma detestava essa situação, sempre odiar a Carol, a quem considerava uma real estrigueita. Na verdade, Ma Barker desprezava todas as mulheres da vida dos filhos. Na sua maioria, simples empregadas de lojas ou de restaurantes. Conseguia sempre arranjar-lhes algum defeito.
Tenho a certeza que quis sempre ser o centro de atenção das vidas dos seus filhos. É sempre difícil entregar os nossos filhos a outras mulheres. Quando os Barker se apaixonavam, nem sequer apresentavam a namorada à mãe. Escondiam as namoradas noutra casa qualquer. Ela morria de ciúmes se os filhos tinham qualquer companhia feminina que não fosse ela própria. Estes foram tempos difíceis para Ma Barker. Vivia em extrema pobreza, tinha um filho morto e 3 na prisão. Mas a sua sorte em breve sofreria uma alteração radical. 2 dos seus filhos seriam libertados e ela acompanhá-los-ia naquela que foi a mais prolífica vaga de crimes dos anos 30. Crimes que encheriam Ma de orgulho e de dinheiro. No princípio de 1931, a Grande Depressão instalava-se e Ma Barker estava só e pobre. Contudo, na primavera, o seu filho mais novo, Fred Barker, então com 29 anos, saiu inesperadamente da prisão de Lansing em liberdade condicional. Ma ficou delirante por se ver de novo reunida a um dos filhos. Para aumentar a felicidade de Ma, Fred trouxera consigo um outro recluso em liberdade condicional, Alvin Karpis, que rapidamente se tornou num filho adotivo de Ma. Ela afeiçoou-se-lhe de imediato e tornaram-se muito chegados. O próprio Karpis disse mais tarde que ela fora mais uma mãe para ele do que a sua mãe de verdade. Karpis tinha 23 anos e era filho de imigrantes lituanos. Tal como os rapazes Barker, também foram delinquentes desde a infância. E na prisão, ele e Fred tinham feito planos para trabalharem em equipa assim que saíssem. Ma aprovou sem reservas a sociedade. E mais uma vez, a sua cabana de Tulsa transformou-se numa sede de empreendimentos criminosos. Fred e Alvin lançaram-se ao trabalho, cometendo uma série de furtos e de pequenos assaltos a bancos. Com algum do dinheiro roubado, alugaram uma casa para Ma numa propriedade de 4 hectares em Tyre, no Missouri, perto da fronteira com o Arkansas. Era tudo o que Ma desejava: conforto e a oportunidade de partilhar as proezas dos seus rapazes. Em dezembro de 1931, Fred e Alvin assaltaram um armazém em West Plains, no Missouri. Nesse mesmo dia, regressaram a West Plains para reparar um furo num pneu. Na garagem, foram abordados pelo xerife C.R. Kelly. Quando o xerife Kelly se encaminhou para o carro, esse teria sido o momento ideal para o terem feito refém e saído da cidade sem que ninguém se ferisse. Mas em vez disso, abateram o xerife a sangue frio. O xerife Kelly foi alvejado 4 vezes à queima-roupa. O seu assassínio marcou o início de um padrão de extrema violência e mortes desnecessárias que em breve se tornou uma marca registada do bando dos Barker. E pela primeira vez, Ma Barker passou a ser uma mulher procurada pela polícia. Mas o seu amante, Arthur Dunlop, Fred e Alvin Karpis, rumaram então a norte para se esconderem em St. Paul, no Minnesota, onde os rapazes tinham contactos no mundo do crime. Nos anos 30, St. Paul era um antro de gangsters de toda a espécie. Uma cidade corrupta, onde os fora da lei em fuga podiam viver com pouco receio de serem presos. Era o lugar ideal para Ma Barker e o seu bando. Alugaram uma casa num bairro residencial e faziam-se passar pelos Anderson, uma família de músicos ambulantes. As armas escondiam-nas dentro de estojos dos seus violinos. Víamos-los a sair de casa à noite, com as suas ditas malas. Pensávamos que eram violinistas e que tocavam numa orquestra. Os Anderson tinham hábitos estranhos. Deitavam-se a altas horas e recebiam visitas frequentes de estranhos, mas os vizinhos nunca suspeitaram de nada. E isso acontecia porque Ma Barker, então com 60 e poucos anos, desempenhava na perfeição o seu papel, a figura da avó maternal, e esse desempenho ajudava o bando a integrar-se na comunidade. Ma Barker, she was very nice. A Ma Barker, daquilo que eu me lembro, era muito simpática. Quando eu lhe levava donuts. A minha avó costumava fazer um donut com cobertura de açúcar e mandava-me levar-lhe alguns. Ela mandava-me entrar e dizia: "Podes esperar um minuto?" E depois voltava com uma dúzia de chocolates diferentes. O que os vizinhos não sabiam era que os músicos, seus vizinhos, estavam a planear o assalto a um banco.
No dia 29 de março de 1932, Fred Barker, Alvin Karpis e 3 cúmplices roubaram o Northwestern National Bank em Minneapolis, conseguindo fugir incólumes. De volta ao seu esconderijo onde Ma o esperava, o bando dos Barker deram largas à sua alegria enquanto dividiam $250 mil em dinheiro e títulos, o equivalente a mais de $3 milhões atuais. Kate Barker, a rapariga pobre de Ozarks, tinha agora mais dinheiro do que alguma vez sonhara ser possível. Pouco depois, o bando foi obrigado a fugir do seu esconderijo em St. Paul. O filho da sua senhoria reconheceu Fred Barker e Alvin Karpis através das fotografias de uma revista de detetives e correu à esquadra de St. Paul na esperança de receber a recompensa. Só que o chefe de polícia corrupto, Tom Brown, alertou o bando e Ma e os rapazes abandonaram apressadamente a casa pouco antes desta ser invadida pelas autoridades. Deixaram as luzes acesas, o fogão ligado e havia comida na mesa porque se preparavam para tomar o pequeno almoço. E depois saíram pela porta da frente e das traseiras. Fred Barker resolveu então tratar de um problema que o incomodava a ele e a Alvin Karpis desde que tinham saído da prisão: o preguiçoso e bêbado amante de Ma, Arthur Dunlop. Até agora tinham-no tolerado, mas estavam convencidos que fora por ele falar demais que a polícia os havia descoberto. Fred e Alvin chamaram Ma à parte e explicaram-lhe que todos ficariam melhor se mandassem Dunlop para Chicago. Ma, com relutância, acabou por concordar. Mas Dunlop nunca chegou a Chicago. Foi conduzido até ao lago Friendstead, no oeste de Wisconsin, levado para o mato e morto a tiro. Aparentemente, Ma não sabia que o seu amante ia ser morto. Não sei se será sentido poético ou uma alusão a Ma Barker, mas ao lado do corpo de Arthur Dunlop foi encontrada uma luva preta de mulher, talvez uma forma dos rapazes dizerem a Dunlop que nunca se devia ter apaixonado pela sua Ma Barker. Passados alguns meses, Ma já esquecera totalmente o seu amante oportunista. O bando continuava em fuga. Retiraram-se para White Bear Lake, uma estância de férias a nordeste de St. Paul, e alugaram uma vivenda, fazendo-se passar por uma mãe viúva que viajava com os seus 2 filhos. Por vezes, os rapazes achavam graça ver a sua enérgica mãe, do alto do seu 1,5 metro de altura, encavalitada em cima de uma almofada no lugar da frente de um dos seus carros. Alvin Karpis escreveria mais tarde que, por vezes, ela parecia uma velha rainha ligeiramente louca. Enquanto Fred e Alvin planeavam o próximo assalto, Ma cuidava da casa e fazia a comida. Desta vez, percorreriam 1000 quilómetros de carro até um banco em Cloud County, no Kansas. De acordo com o plano cuidadosamente ensaiado, Fred, Alvin e os seus cúmplices vestiram fatos macaco para se confundirem com os agricultores locais. Quando vi o Alvin Karpis entrar no átrio e ainda não sabia que era um assaltante de bancos, reparei que não podia estar há muito tempo no campo, porque era julho e ele estava branco como a cal. Ao passo que a nossa gente do campo, naquela altura, já estava muito bronzeada. Depois mostrou-nos a arma e disse: "Isto é um assalto. Ponham as mãos no ar, venham cá para trás, deitem-se no chão e nada lhes acontecerá." O bando revirou as gavetas das caixas e os cofres, mas não conseguiram abrir o cofre principal. Tinham batido com a pistola na cabeça do vice-presidente e este não conseguia lembrar-se da combinação. Bateram-lhe com tanta força que o sangue dele espirrou para o teto da casa forte. O bando acabou por desistir do cofre forte e fugiu com mais de $20 mil em dinheiro e $180 mil em títulos. Depois de conduzirem durante toda a noite, regressaram à casa do White Bear Lake para um feliz reencontro com Ma. Ela ficava sempre delirante quando os rapazes regressavam de mais um trabalho e costumava recebê-los com um banquete de petiscos caseiros. A alegria de Ma foi ainda maior quando, em setembro de 1932, o governador de Oklahoma, William Murray, concedeu a liberdade condicional ao seu terceiro filho, Doc, preso por homicídio.
Os anos de pedidos constantes de Ma, para não falar nos avultados subornos, tinham dado resultado. O bando Barker estava agora completo e mais ameaçador que nunca. Com a benção de Ma, planearam rapidamente mais um assalto a um banco. Mas, desta vez, a precipitação conduziria a um violento tiroteio com a polícia e ao enraizamento da lenda que os descrevia como o mais violento e implacável bando criminoso da América. Em dezembro de 1932, o bando dos Barker congeminou um audacioso plano para assaltar um banco em Minneapolis. Ma Barker implorou aos seus rapazes que tivessem cuidado. A sua intuição dizia-lhe que o plano tinha falhas e queixou-se de palpitações no coração. Alvin Karpis, o membro do bando que ela tratava como um filho, também tinha maus pressentimentos. I left all my money home, I left my jewelry home, I left all my identification, even the phony identification that I carried, because there wasn't a least bit of doubt in my mind we were going to have trouble in that place. O Third Northwestern National Bank em Minneapolis não era um bom local para um assalto. Situava-se num movimentado cruzamento e tinha grandes janelas panorâmicas. Mas o bando, levado pela ganância e pela imprudência, foi para a frente com o plano. Earl Patch era um jovem guarda-livros e estava a trabalhar no banco no dia 16 de dezembro de 1932. Eram profissionais, sabiam o que estavam a fazer. Conheciam a planta do banco, sabiam o que deviam fazer, onde deviam ir, quem deviam capturar e o mais importante, que era abrir a caixa forte. O Freddie Barker, que era quem comandava as operações, saltou por cima da secretária do funcionário e rebolou para o outro lado da barreira. Depois pegou no ajudante do caixa e disse-lhe que abrisse a caixa forte. Da primeira vez que este rodou o botão, não acertou e o Freddie encostou-lhe a pistola às costelas e disse-lhe: "Ouve, não deixes que isso aconteça outra vez." Infelizmente, um dos funcionários do banco tinha levado uma coronhada, carregou no botão que fez a polícia a correr ao banco. Passados minutos, chegou um carro da polícia com os agentes Ira Evans e Leo Gorski. À sua espera estava um dos pistoleiros do bando, Larry DeVol. Quando eles saíram do carro, Larry DeVol, o carniceiro armado com uma metralhadora assente num tripé, estilhaçou as janelas e disparou diretamente sobre os agentes. Um deles foi atingido por 10 balas no corpo e morreu instantaneamente. O outro morreu passados 1 ou 2 dias. Foi um tiroteio sangrento, terrível. O tipo de assalto violento com fogo de metralhadora à mistura que o bando Barker Karpis adorava e que outros bandos, como o de John Dillinger, tentavam evitar. O banco foi totalmente destruído e o bando fugiu com perto de $125.000 em dinheiro e fundos. Enquanto trocavam de matrículas à saída de Minneapolis, um motorista curioso chamado Oscar Erickson teve a infelicidade de se cruzar com os Barker. Fred Barker não hesitou e abriu fogo sobre Erickson com uma metralhadora Tommy, matando-o. Os Barker vieram a ser conhecidos como The Blasters, os destruidores, e esta era uma designação apropriada, já que eles eram totalmente irrefletidos e tinham um total desrespeito pela vida humana. O seu primeiro instinto em caso de problemas era disparar e abrir caminho a tiro. À medida que o bando se tornava mais violento e ousado, aumentava o receio de Ma Barker em ver novamente os filhos de volta à prisão ou mortos num tiroteio. Ma estava a ficar velha e cansada de viver em fuga constante. Mas por mais que ansiasse por uma reforma tranquila, os seus rapazes continuavam em plena atividade. No verão de 1933, os irmãos Barker, juntamente com a mãe e os cúmplices, regressaram às florestas a norte de St. Paul, alugando uma casa em Bald Eagle Lake. Ocupados com o planeamento do próximo golpe, os homens passavam o dia fechados, raramente saindo para apreciarem a paisagem. Os obscuros visitantes que apareciam no local faziam sempre sinais antes de se aproximarem da casa. Ma Barker, agora com o nome falso de Sra. Wilson, desempenhava novamente o papel da vizinha generosa junto dos habitantes locais. Ellen Lindholm tinha 8 anos quando vivia do outro lado da rua, em frente à casa dos Barker e da dita Sra. Wilson. Quando a minha mãe tinha rifas da quermesse para vender, dizia-me: "Vai à casa da Sra. Wilson, que tenho a certeza que ela te compra algumas." E era o primeiro lugar onde eu ia. E ela comprava-me um maço inteiro das rifas. E depois voltava a dar-mas.
A paz e a tranquilidade da paisagem rural do Minnesota proporcionava exatamente aquilo que Ma desejava. Tempo para estar com os filhos Fred e Doc e também com o homem que ela considerava um filho adotivo, Alvin Karpis. She was the type of person that didn't want to be left alone by herself. She's an old religious holy roller type from the Ozarks. She never read newspapers. The only thing she listened to on the radio was hillbilly program, and her greatest pastime was working jigsaw puzzles. Ao fim de algum tempo, a boa gente de Bald Eagle Lake acabou por ficar a conhecer a verdadeira identidade da Sra. Wilson e dos seus rapazes. Bastante tempo depois, o FBI bateu-nos à porta e informou a minha mãe de quem era a Ma Barker. A minha mãe ficou arrasada. Começou a soluçar e eu fiquei furioso com aquele homem que tinha feito a minha mãe chorar. Mais tarde, nesse verão, os rapazes Barker decidiram que chegara a altura da mãe ter o seu próprio apartamento em Chicago. Estava demasiado velha para viver em fuga constante. Ma detestava a ideia de separar-se dos filhos, mas acabou por concordar na condição que eles a iriam visitar sempre que viessem à cidade. Alvin Karpis chegou mesmo a passar um dia com Ma na Feira Mundial de Chicago, andando nas atrações e comendo algodão doce. Com Ma fora do caminho, o bando dos Barker retomou as suas façanhas violentas, começando com o assalto aos Correios de St. Paul em 30 de agosto de 1933. O alvo era o dinheiro de salários transportado pelos mensageiros dos Correios. Os mensageiros eram escoltados por 2 polícias armados, John Ehrman, numa viatura policial, e Leo Pavlak, a pé. Pavlak começara a trabalhar na polícia apenas há 5 dias. Era casado e tinha 2 filhos. O bando esperou pela coluna de transporte num bar em frente ao posto dos Correios. Quando os carros chegaram, os Barker lançaram o ataque. Alvejaram o agente Ehrman e, ao mesmo tempo, um veículo com os outros bandidos parou em frente ao posto dos Correios, disparando sobre o agente Pavlak e os mensageiros. Doc obrigou Leo Pavlak a largar a arma e, a seguir, apontou-lhe a espingarda à cabeça e disparou. A filha de 11 anos do agente Pavlak, Eleanor, estava em casa quando soube que o pai tinha sido morto. Por volta das 9 da manhã estava eu a estender a roupa quando, de repente, vi imensas pessoas no pátio e dentro de casa, sem perceber o que se passava. Depois, houve alguém que me levou para dentro, juntamente com o meu irmão, e disseram-nos o que tinha acontecido. O meu irmão Bob fugiu a correr, como se pensasse que, não estando ali, aquilo não acontecia. Mas não era verdade. Fred Barker disparou a metralhadora para o ar para dispersar a multidão e o bando arrancou a toda a velocidade com mais de $30.000. Alvin Karpis diria mais tarde que tinha sido um bom dia de trabalho. Estas pessoas não têm consciência daquilo que fizeram à nossa família, de como a destruíram. Tínhamos uma mãe e um pai maravilhosos e carinhosos. Meu pai era divertido e a minha mãe era maravilhosa. E tudo isso nos foi tirado num pestanejar de olhos. Entretanto, em Chicago, a mãe, que não só aprovava como prosperava em resultado de toda esta violência, ia tranquilamente compondo os seus quebra-cabeças enquanto esperava o regresso dos seus rapazes. No final de 1933, o bando dos Barker tinha roubado um total de $3 milhões em menos de 3 anos. No entanto, escondidos nos apartamentos Kennington, em St. Paul, não se sentiam satisfeitos. O seu próximo e mais famoso crime, um rapto, iria não só levar a mãe à loucura e atrair a atenção do presidente dos Estados Unidos. No início de 1934, enquanto Ma Barker gozava uma tranquila reforma em Chicago, os rapazes Barker arquitetavam o rapto de um abastado homem de negócios chamado Edward Bremer para conseguirem um resgate de $200 mil. A família de Bremer era dona da destilaria Smith, que, uma vez revogada a lei proibicionista, estava novamente a fazer dinheiro. Bremer era uma vítima mal escolhida, já que a sua família tinha relações próximas com um homem agora na Casa Branca,
que tanto tinha lutado durante a campanha contra a lei proibicionista, Franklin Roosevelt. Apesar dos riscos, na manhã do dia 17 de janeiro de 1934, o bando dos Barker seguiu Bremer quando este se dirigia para o trabalho. Num cruzamento, bloquearam-lhe o carro e Doc Barker agarrou-o. Bremer resistiu tentando escapar e Doc agrediu brutalmente com uma pistola. O carro, manchado de sangue, foi abandonado em St. Paul e a vítima transferida para o carro do bando, sendo depois conduzida a uma casa nos arredores de Chicago. O bando não informou Ma do local onde se encontrava, mas o rapto não era segredo. O presidente Roosevelt foi informado, bem como a imprensa, e o FBI pôs-se em campo. Imediatamente após o rapto de Edward Bremer, o bando Barker Karpis percebeu que tinha cometido um grave erro. O presidente Roosevelt enviou de imediato uma mensagem à família. A Legião Americana declarou que todos os seus membros estariam alerta em busca de pistas e os Correios alertaram os carteiros para procurarem pistas durante os seus giros. Para acrescer aos problemas do bando, o pai de Bremer queria que o resgate baixasse para metade, $100.000. Os raptores mantiveram a sua exigência inicial e decorreram 3 longas semanas sem que se chegasse a acordo. Hoje pensar que foram 21 dias parece-me incrível. Porque é muito tempo para a minha mãe estar separada do marido, eu do meu pai, sem sabermos onde ele estava. Foi um grande sofrimento para todos nós. Ma Barker, sozinha e cada vez mais perturbada mentalmente, apenas podia seguir o rapto através dos noticiários da rádio. Durante o rapto de Bremer, Ma Barker foi praticamente abandonada, deixada entregue a si própria. Eles asseguraram-se que alguém trataria dela. Deixaram-lhe dinheiro, mas ela tornou-se paranoica, achando que tinha sido abandonada. Por fim, no dia 6 de fevereiro de 1934, o resgate de $200.000 estava pronto. O piscar de uma luz vermelha numa estrada rural deserta era o sinal de que a entrega fora feita. No dia seguinte, o bando dos Barker deixou Bremer à entrada da cidade de St. Paul. Exausto e a tremer, Bremer apareceu inesperadamente à porta de casa do pai. O meu pai estava muito perturbado e muito tenso. Julgo que é a palavra que se utilizaria hoje. Eu achei que estava uma pilha de nervos, fechava os punhos e não falava do rapto. Ma Barker estava certa em recear que os seus rapazes estivessem a ir mais longe do que deviam e a chamar o desastre. Pouco depois de Bremer ter sido libertado, o FBI começou a chegar cada vez mais perto. Os agentes descobriram 4 latas de gasolina junto a uma estrada no sudeste do Wisconsin, pela qual, segundo Bremer, os raptores teriam passado. Uma das latas tinha a impressão digital de Doc Barker. Fred e Doc Barker, tal como Alvin Karpis, figuravam todos na lista de inimigos públicos de J. Edgar Hoover. Ma começou a ficar em pânico. Depois do rapto de Ed Bremer, a pressão sobre o bando Barker Karpis tornou-se tão intensa que Ma Barker começou a ficar extremamente ansiosa com a perspectiva dos filhos serem mortos ou mandados para a prisão. Perturbados pela histeria da mãe, no outono de 1934, o bando decidiu dividir-se ao meio. Doc escondeu-se em Chicago e Alvin Karpis pegou na namorada, Dolores Delaney, e partiu para Miami. Fred foi buscar Ma a Chicago e procuraram refúgio na pequena cidade de Ocklawaha, na Flórida Central. Alugaram uma casa na margem do lago Weir e adotaram outro nome falso, Blackburn. Como de costume, Ma era muito respeitada pelos habitantes locais. Ma Barker foi muito bem recebida na comunidade porque, naquela época em que havia tão pouco dinheiro, ela pagava com notas grandes e, por vezes, deixava que os empregados das lojas ficassem com o troco. Isso fazia com que toda a gente pensasse que ela era uma pessoa cuja companhia era vantajosa. Era uma frequentadora assídua e dedicada da Igreja Batista de Ocklawaha e chegou a ser dito que até cantava no coro. Fred também era uma pessoa popular, organizando expedições de caça ao veado para os desportistas locais.
Penso que não havia ninguém mais entusiasta que Fred Barker em relação à caça ao veado. Ele adorava aquilo. Quando Fred e Ma Barker estavam connosco no acampamento, se dessemos a cada uma das 10 pessoas do grupo 10 hipóteses para adivinhar como é que eles ganhavam a vida, nenhum deles teria acertado. Fred Barker também aproveitava o lago em frente à sua casa para pescar e para tentar caçar um crocodilo lendário conhecido por Old Joe. Old Joe era um crocodilo com 3 pernas e, segundo se dizia, um animal de peso. Naquele tempo era uma atividade muito popular tentar arranjar maneira de o caçar. As pessoas prendiam porcos mortos à traseira dos barcos e arrastavam-nos lentamente para tentar atrair o crocodilo. Era um desporto local. Em finais de 1934, os irmãos Barker, juntamente com Alvin Karpis, eram os últimos representantes de uma funesta geração de bandidos. John Dillinger, Pretty Boy Floyd, Bonnie and Clyde e Babyface Nelson já todos tinham sido abatidos. Após o rapto de Bremer, Ma e Fred Barker continuavam escondidos na sua casa do lago, preparando-se para passarem o Natal juntos. Mas o FBI estava cada vez mais perto e o mito de Ma Barker não tardaria a nascer de uma salva de fogo da metralhadora. O colapso do bando dos Barker começou no dia 8 de janeiro de 1935, em Chicago, quando o segundo filho de Ma Barker, Doc, foi surpreendido pelos agentes do FBI à entrada do seu apartamento. Doc rendeu-se sem resistir ao agente Melvin Purvins. Byron Bolton, um gangster de Chicago, que tinha trabalhado com os Barker no rapto de Bremer, foi igualmente preso. Doc e Bolton foram acusados do rapto de Bremer, mas Bolton resolveu denunciar os outros em troca de uma redução da pena. Disse aos agentes do FBI que Ma e Fred estavam a viver perto de um lago na Flórida. Embora não conseguisse lembrar-se do nome da cidade, recordava-se de ouvir falar no Old Joe. O Fred estava obcecado com um crocodilo chamado Old Joe, disse Bolton. Só falava em apanhar o tal Old Joe com um facalhão. O FBI lançou então uma verdadeira caça ao crocodilo em todo o estado. A investigação acabou por levar os agentes até Ocklawaha e à casa no Lago Erie. A casa foi colocada sob vigilância e Fred identificado. Na opinião dos agentes do FBI, os outros membros do bando também estariam dentro de casa. No dia 16 de janeiro de 1935, 15 agentes do FBI, fortemente armados, posicionaram-se em redor da casa dos Barker. Tomaram as suas posições antes do dia clarear e passaram a ação enquanto o sol nascia. O agente no comando das operações, E.J. Connolly, aproximou-se da casa e bateu à porta. Ma Barker veio atender e foi informada de que o FBI trazia o mandado de captura para Fred. Depois de falar com Connolly, desapareceu dentro de casa, supostamente para ir chamar Fred. Poucos minutos depois, Fred Barker assomou uma janela do primeiro andar e disparou uma rajada de metralhadora que por pouco não atingiu o agente Connolly. A batalha tinha começado. Os agentes do FBI metralharam a casa com mais de 2.000 balas. Lutando pela vida, Fred e Ma Barker ripostaram, disparando tudo o que tinham à mão e refugiando-se nos vários quartos da casa. Finalmente, após 4 horas e com os agentes do FBI já quase sem munições, o cenário ficou envolvido num silêncio mortal. Um rasto de sangue conduziu os agentes a um quarto do primeiro andar, onde Ma e Fred jaziam lado a lado no chão, mortos. Fred apresentava 14 ferimentos de bala. Ma fora alvejada no peito e na cabeça. Dado que as várias armas utilizadas no tiroteio não foram analisadas para se procurarem impressões digitais, nunca foi apurado se Ma teria ou não disparado. A avaliar pelos danos feitos à casa e pelos testemunhos de que havia mais de uma arma a disparar em simultâneo do interior, estou profundamente convencido que Ma Barker foi uma participante ativa neste tiroteio. Aquilo que descobri nos arquivos do FBI foi que o FBI matou Freddie Barker e que inadvertidamente tinha também morto a mãe dele. E a partir desse dia, o Gabinete de Relações Públicas do FBI transformou Ma Barker num perverso gênio do crime.
O FBI criou assim a lenda de uma Ma Barker de metralhador em punho, líder do bando e cérebro de todos os golpes. Na esperança de fazer aparecer Alvin Karpis, o FBI manteve os corpos de Ma e Fred Barker em exposição numa agência funerária da Flórida durante uns sinistros 8 meses. Numa triste ironia, George Barker, ainda muito pobre, veio do Missouri para reclamar os cadáveres da mulher e do filho. Levou os corpos para Welch, no Oklahoma, e sepultou-os ao lado de Herman. Doc Barker foi julgado em St. Paul pelo rapto de Bremer, tendo sido condenado a uma pena de prisão perpétua a ser cumprida no Rochedo, na ilha de Alcatraz. 4 anos mais tarde, em janeiro de 1939, Doc foi abatido enquanto tentava fugir de Alcatraz. As suas últimas palavras foram: "Vou daqui para o inferno a tiro." O único sobrevivente dos irmãos Barker, Lloyd, acabou por sair da prisão de Leavenworth em 1938. Embora tivesse passado os últimos 16 anos numa paz relativa, também ele não escaparia ao destino violento do resto da sua família. Em 1949 foi assassinado pela mulher, Jenny, que sofria de perturbações mentais, com um tiro de caçadeira na cara. A era dos gangsters chegou oficialmente ao fim no dia 1 de maio de 1936, quando os agentes federais capturaram em Nova Orleans o inimigo público número 1, Alvin Karpis, filho adotivo de Ma. O próprio J. Edgar Hoover assumiu o mérito da captura, algemando pessoalmente a sua nêmesis. Karpis relata a sua captura de um modo algo diferente. I say this, that 28 agents arrested me. This was on the corner. I see a guy peeping around the corner. And I thought, what the hell is this? And finally here came another one looking around the corner. One of the agents shouted, "We got him, Chief, we got him, come on, everything's all right, we got him." So here they came, and it turned out to be Hoover and Clyde Tolson. Karpis deu-se como culpado de rapto e cumpriu 33 anos em penitenciárias federais, das quais a maior parte em Alcatraz. Foi solto sob liberdade condicional em 1969, escreveu 2 livros e retirou-se para a Espanha, onde morreu em 1979, ao que parece, de uma dose excessiva de comprimidos para dormir. O bando Barker Karpis foi o último e o mais mortífero representante dos fora da lei da época da Grande Depressão. Com os seus métodos implacáveis, destruíram sozinhos o mito do cavalheiro bandido e comprovaram a necessidade de um novo e reestruturado FBI. Os irmãos Barker constituem igualmente um testemunho arrepiante das consequências de uma delinquência juvenil não reprimida. J. Edgar Hoover afirmou que Ma Barker era um monumento à indulgência parental. E J. Edgar Hoover tinha razão. Ma Barker deixou literalmente que os filhos escapassem impunes ao homicídio. Ela era uma mulher má. Como é que alguém pode criar os filhos para serem criminosos daquele calibre? Ela está enterrada num pequeno cemitério e nesse cemitério só o Herman tem uma grande lápide. As outras campas, a dela e as dos outros filhos, continuam com as tabuletas temporárias. Tabuletas temporárias que têm 60 anos e que ninguém mandou substituir por outras definitivas. Mas ela está lá junto dos filhos. Penso que seria esse o fim que Kate Barker desejaria. Versão portuguesa via satélite.